processos a serem votados na sessão da parte da tarde, 14 horas, na quarta-feira. Doutor Jorge Miro Freire, relator, recorrente Fazenda, recorrida Viagem Santo Antônio. Com a palavra, relator. Ok, presidente. Esse é um processo matéria que a gente já nossa conhecida em relação à eficácia da Lei 10.925 e da 11.051. Então, eu leio o relatório aqui rapidamente. Trata-se de recurso especial de vigência interposto pela Fazenda quanto ao dissídio de interpretação da legislação tributária no que tange a eficácia da suspensão instituída pelo artigo 9º da Lei 10.925, insurgindo-se contra o acórdão de número tal, o qual proveu parcialmente o recurso voluntário, restando assim emendado. Essa parte, esses dois itens aqui que nos interessam, a questão da suspensão, né, do artigo 9 e 17 da 10.925 e a questão da invalidade da IN 660/2006. Entende a Fazenda Nacional que a suspensão só passou a existir a partir de 4 de abril de 2006, com a data da publicação da IN 636/2006, que regulamentou o artigo 9 da Lei 10.925, conforme o artigo 11 da IN 660/2006, que revogou a anterior. Encontra razões, contribuinte público que seja negado fazendário. Com êxito do recurso especial, nós temos que admitir. Continua o voto, presidente? Sim, pode prosseguir. Ok. Então, sem reparos à decisão recorrida. Essa coordenatura já se debruçou variadas vezes sobre o tema, inclusive em relação ao mesmo contribuinte, nos termos do voto do ilustre conselheiro Rodrigo Poças, no aresto 93037852, de janeiro de 2019, o qual ora adota como razão de decidir nos termos do parágrafo 1º do artigo 50 da 9784. Em síntese, o ínclito conselheiro de votação unânime asseverou: é maciça a jurisprudência do CARF no sentido de admitir que norma administrativa, no caso a INSRF 660 de 2006, pudesse limitar a eficácia a partir de uma data bem posterior à prevista na própria lei instituidora do regime suspensivo, ainda mais quando outra norma do mesmo órgão, no caso da Receita, revogada pouco depois, atribui seus efeitos retroativamente à data estabelecida no diploma legal. O preclaro relator do referido acordo reportou seus termos do julgado pelo STJ no acórdão 1.143.568, que ruma no mesmo sentido da decisão recorrida. O GEMETA transcreve que igualmente, ela me sirva como motivação para o presidente deciso. Aqui eu pulo, presidente, essa parte, vou ao que interessa, que eu nem gritei aqui, né? Então, nos termos, o item 8 da emenda, nos termos do artigo 17, inciso 3º da Lei 10.925 de 2004, do artigo 5º da IN SRF 636/2006, tanto o direito ao crédito presumido, que trata o artigo 8º da Lei 10.925, quanto a suspensão da incidência das contribuições ao PIS e a COFINS previsto no artigo 9 da 10.925/2004, produziram efeitos a partir de 1º de agosto de 2004, relativamente às atividades previstas na redação original da Lei 10.925/2004 e a partir de 30 de dezembro de 2004 em relação às atividades incluídas pela Lei número 11.051 de 2004. Dessa forma, entendo que deva ser mantida a decisão recorrida. Forte no exposto, conheço do recurso fazendário, mas nego-lhe o provimento. É meu voto, presidente. Matéria já assaz conhecida nossa. Doutor Andrade. Relator, presidente. Com o relator. Doutora Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Luiz. Com o relator, presidente. Doutor Valqueira. Com o relator. Doutora Érica. Jorge. Ah, não, é. Érica. Desculpe. Com o relator. Concordo comigo. Isso. Dessa vez. Vanessa. Acompanho o relator. Depois do doutor Jorge ter me chamado de preclaro relator, obviamente eu acompanho o relator. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso especial da Fazenda. Item 244, recorrente Fazenda,
recorrida Bourbon Special Coffers. Ex-doutor Luiz Eduardo, que falei que foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Tem 2, 4, 5 recorrentes. Frame, madeiras especiais e fazenda. Relator, doutor Luiz Eduardo. Com a palavra, o relator. Presidente, trata-se de COFINS, período vai de 1º a 30 de abril do ano de 2005 e o assunto de fundo é créditos da não cumulatividade, sendo recurso das duas partes. O recurso da Procuradoria diz respeito a equipamentos de aspiração e transporte de partículas de madeira, enquanto que o recurso do contribuinte, esse perdeu objeto por conta de adesão a parcelamento. Então, originalmente o sujeito passivo requereu o ressarcimento de saldo credor, acumulado com Decomp, mas a Delegacia da Receita Federal em Joaçaba, Santa Catarina, deferiu apenas parcialmente o pedido, tendo realizado as seguintes glosas de crédito: materiais de embalagem de acondicionamento, bens e serviços descritos de forma genérica, sem comprovação da necessidade à produção, arrendamento mercantil sem comprovação de pertinência ao processo produtivo, depreciação, aqui é importante, de sistema de aspiração e transporte de partícula, ou seja, exaustores, por falta de comprovação de sua utilização no processo produtivo. Sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a reforma do despacho decisório e o reconhecimento do crédito, alegando que embalagens são necessárias à produção, que arrendamento mercantil ele já teria apresentado uma documentação que ele entende suficiente e que, com relação à depreciação, o exaustor é necessário para o processo fabril. Então, a Delegacia de Julgamento em Florianópolis, Santa Catarina, exarou a decisão de primeira instância, Acórdão 07-20-207, dando provimento parcial à manifestação de inconformidade para considerar um pequeno valor adicional por questão de cálculo, porém, manteve os critérios de creditamento, glosando material de embalagem, arrendamento mercantil e a depreciação do exaustor. Sujeito passivo apresentou recurso voluntário requerendo reforma da decisão recorrida e reconhecimento do crédito, alegando que as embalagens, que são etiquetas adesivas, chapas de papelão, cantoneiras, filmes stretch e fita de aço, integram o produto, que os documentos apresentados comprovam o arrendamento mercantil e que a depreciação do equipamento é essencial ao processo de produção. Em face do recurso voluntário, sobreveio a decisão recorrida 3401-001-571, que deu parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer créditos sobre embalagem, arrendamento mercantil e depreciação. Rejeitou apenas um pedido de diligência e crédito sobre bens e serviços descritos de maneira genérica. Então, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial para discussão de materiais de embalagem, depreciação dos exaustores. Para essa matéria, apresentou o paradigma 203.12.448, alegando ser impossível alargar o conceito de insumo dado pelo artigo 3º da Lei 10.833 de 2003, conforme disposto na INSRF número 404 de 2004. Então, o presidente da Câmara deu parcial seguimento apenas quanto à matéria número 2, depreciação de exaustores. Em sede de reexame, foi mantido o despacho de admissibilidade na íntegra e, em contrarrazões, o sujeito passivo não se insurge contra o conhecimento, mas pede negativa de provimento ao recurso especial
para manutenção da decisão recorrida quanto à matéria. Sujeito passivo, por sua vez, apresentou recurso especial, mas esse recurso especial restou prejudicado por pedido de parcelamento. O contribuinte incluiu no parcelamento chamado PERT, um parcelamento incentivado, apenas a parte em que foi vencido, que é a parte de seu recurso especial, restando a discussão apenas e tão somente quanto à parte do recurso da Fazenda Nacional. E, consequentemente, é claro, as contrarrazões da Fazenda Nacional perderam seu objeto. É o relatório, presidente. Posso passar ao voto ou tem sustentação? Não, deixa eu conferir aqui, mas não tem sustentação oral? Não. Não, pode ir. Posso passar ao voto? Pode ir ao voto. Sim, sim. Então, com relação ao recurso da Fazenda Nacional, eu conheço o recurso e delimito a lide. Trata-se de depreciação de exaustores. Aplico aqui o parecer COSIT RFB número 5 de 2018, que ressalva: utilizo porque concordo com as conclusões, não necessariamente com todos os fundamentos, mas as decisões eu concordo com ele. No caso dos sistemas de aspiração e transporte de partículas, trata-se de uma parte importante na indústria do contribuinte e que está diretamente vinculada aos artefatos de madeira pela contribuinte fabricados. Então, é de se reconhecer o crédito sobre a depreciação desse sistema de aspiração de transporte de partículas. Quanto ao recurso do contribuinte, eu não conheço por perda de objeto pelo pedido de parcelamento. Então, em conclusão, eu nego provimento ao recurso da Fazenda e não conheço o recurso do sujeito passivo por perda de objeto. É como voto, presidente. Podemos votar direto os dois recursos. Doutor Andrada. Com o relator, presidente. Doutor Tatiana. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. À medida que as pessoas vão saindo e entrando, vai mudando a posição aqui, aí confunde um pouco. Eu me volto com o relator. Então, proclamando o resultado do item 245, em relação ao recurso pela Fazenda, negar provimento por unanimidade de votos. Em relação ao recurso especial de recurso pelo contribuinte, não conhecer por unanimidade de votos pela perda do objeto em relação pela perda do objeto devido a pedido de parcelamento. Exato tudo isso. Exatamente. Então, com isso, a gente passaremos ao próximo item. Doutora Tatiana Midori Midiama. Item 246, recorrente Companhias Pano-Brasileiras de Pelotização. Recorrida Fazenda Nacional. Presidente, terá sustentação oral? Não. Certo, então eu vou direto ao voto, vou fazer uma resumida, tá? Esse processo, ele discute, né, o PIS e COFINS, o conceito de insumos, né, em relação ao PIS e COFINS. É um recurso especial do sujeito passivo. Acompanhei esse plano, acho que a gente já julgou diversos casos, né, dele. E eu vou pedir para os senhores irem até a página 18, tá? Para a gente ir direto aos itens. Então, eu estou conhecendo o recurso especial do sujeito passivo, considerando que há divergência, né, em relação aos conceitos.
Em relação aos itens trazidos pelo sujeito passivo, tem fatores K, que é telex e outras modalidades de comunicação, processamento de dados, treinamento de pessoal, e Y, que é matérias de estoques e sobressalentes e materiais de consumo, serviços de gerenciamento de elaboração de projetos e consultoria de engenharia, serviços de operação e manutenção de aterro industrial, serviços de controle e consultoria ambiental, informações de indicadores econômicos, assessoria econômica, financeira e contábil, serviços de plano de saúde para funcionários, serviços de locação de andaimes, sanitários químicos e outros módulos, serviços topográficos, serviços de compra de bens e consumo. Primeiramente, em relação aos fatores K e Y, entendo se tratar de meras despesas meios e estranhas à sua atividade fim, o que nega o provimento ao recurso nessa parte. Ademais, em relação a esses itens, é importante lembrar o direcionamento que foi dado pela nobre conselheira Vanessa Marinho Ticonello, em acordo 9303008479, de que não se verificou nos autos a relação de pertinência e essencialidade de atividade de determinado sujeito passivo, assim como no caso nos presentes atos, tá? Continuando, considerando o racional já adotado por essa turma, que recordo o acordo 9303009789 da lavra do nobre conselheiro André Damasio Canuto Natal, que trouxe em seu voto. Então, ele traz os demais itens, né, que ele vota por dar provimento parcial ao recurso especial do contribuinte para reverter as glosas dos seguintes insumos: operação e manutenção de aterro industrial, estudos e desenvolvimento de engenharia, serviços técnicos de engenharia e projetos industriais, manutenção e monitoramento da qualidade de ar, consultoria em meio ambiente, serviços técnicos de gerenciamento dos serviços de engenharia. Então, aplicando-se os critérios de essencialidade e pertinência, tal como alguns itens são vinculados à imposição legal, entendo que darão direito ao crédito seguintes itens, né? Gerenciamento, elaboração de projetos, consultoria de engenharia, serviços de operação e manutenção de aterro, serviços de controle e consultoria ambiental, serviços de locação de andaimes, sanitários químicos e outros modos de serviços topográficos. Quanto aos itens, informações de indicadores econômicos, assessoria econômica, financeira e contábil, serviços de planos de saúde para funcionários, serviços de compra de bens e consumo, entendo se tratar também de meras despesas administrativas, o que, por conseguinte, eu nego o provimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo nessa parte, tá? Em vista de todo o exposto, eu voto por dar provimento parcial ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo, para reverter a glosa dos créditos sobre os seguintes itens. Então, são todos aqueles que eu li e que foram bem tratados já num acordo que eu citei da doutora Vanessa e do doutor Andrada. Então, é o meu voto. Esse voto está na primeira passagem do especial passivo. Tá, são os itens que você está dando provimento. Isso. Doutor Andrada. Doutora Tatiana, Oi? eu li a admissibilidade do recurso especial e lá, assim, ela deu seguimento ao recurso especial do contribuinte como um todo, mas a hora que ela delimitou anteriormente, ela falou só em fatores K e Y. Eu fui aqui agora no acordo recorrido, ela também delimitou a discussão em relação aos fatores K e Y. Ou seja, não teriam esses outros itens aí identificados aí no seu voto. Eu estou fazendo uma pesquisa muito rápida, mas me parece que é isso. Aqui é o mérito. Voto da Maria do Socorro, doutora Maria do Socorro. Assim verifica-se que a peça recursal ao longo de extenso arrazoado, onde são recompostos os fatos e basicamente reproduzido todo o acordo da RJ, sim surge com relação às doses dos créditos fatores K e Y. Aí depois vem mais para frente. Mas, doutora Andrada, eu fui ver o recurso especial, como houve divergência, como houve divergência para fins de admissibilidade do recurso, tá? Que ressurgiu com o conceito de insumos, eu considerei os itens que o sujeito passivo trouxe no recurso especial dele, que não era só fatores K e Y, é mais para não ter
Embargos. Aqui a doutora Maria do Socorro, depois de citar outros detalhes, e fala assim: o cerne do litígio prende-se, portanto, às glosas dos fatores K e Y acima identificados. Não, mesmo porque eu concordo com o seu raciocínio no sentido de que se deu o segmento e a questão foi conceito de insumos, estaria inserido dentro do recurso, salvo alguma análise, algum incidente diferente, Certo. todos os outros elementos. Só que teria que ter sido pré-questionado, né? Aparentemente, esses itens aí não foram objetos de análise do recurso do acórdão recorrido. Ele é um pouquinho comprido. Uhum. Deixa eu até entrar aqui, doutora Andrada, eu já vejo também como é que tá. Eu gostaria até que os colegas da senhora... E aparentemente, o que eu estou enxergando Rodrigo, são só esses dois fatores. Entendi. posso fazer um apontamento? Claro, por favor. Doutora Vanessa com a palavra. Eu tô vendo justamente essa questão do que o Andrada referiu do pré-questionamento. Eu tô olhando que tiveram embargos de declaração pelo contribuinte depois do acórdão recorrido, né? Então eu tô tentando verificar se esses itens estariam abrangidos nessa questão, porque uma das matérias suscitadas nos embargos seria a acusação de que a decisão contém uma omissão acerca da jurisprudência do CARF a respeito do alargamento do conceito de insumos, que indica a concessão de créditos justamente para insumos considerados necessários, né? Então, eu estou conferindo isso, se talvez isso já não supriria o pré-questionamento. É verdade. Tem uns despachos de admissibilidade de embargos que os embargos foram rejeitados, né? E nos embargos ele traz a omissão em relação às alegações recursais, falta de manifestação a respeito da jurisprudência do CARF, a respeito do alargamento do conceito de insumos, né? Que indica a concessão de crédito justamente para insumos considerados necessários ao processo produtivo. Pelo menos é o que está no despacho de admissibilidade de embargos. Mais algum questionamento? Boa pergunta. Doutor Humberto, voltando, né? No despacho de admissibilidade, a primeira análise que ele faz é sobre a falta de manifestação a respeito da caudalosa jurisprudência do CARF a respeito do alargamento do conceito de insumos. Eu acho que pela análise da admissibilidade dos embargos, acho que a gente não vai chegar onde que a doutora Tatiana quer. Porque primeiro essa questão da caudalosa jurisprudência do CARF, e depois vem, e quanto ao laudo e TUFES, que instrui os embargos, reconheço o embargante que se trata de documentação que não foi oferecida ao colegiado recursal no momento processual adequado, e a omissão que enseja o saneamento pela via dos embargos de declaração só se verifica na ausência do julgamento de matéria expressamente posta em debate. Ou seja, só pelo despacho de admissibilidade aqui, eu acho que não dá para incluir os demais elementos. Agora a gente precisa ver se na petição de embargos dele consta esses elementos aí. Doutora Andrada, deixa eu só pegar o despacho de admissibilidade. Realmente aqui. Deixa eu ver. Realmente, o despacho, ele desconsidera os itens trazidos em recurso especial e só trata, e nem trata, né, dos despachos de admissibilidade, e só trata dos itens K e Y, só que ele dá seguimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Então, realmente, assim, como é só conceito de insumos, eu realmente fiquei com receio e apreciei todos os itens trazidos em recurso especial, né? E o recurso especial, doutora Andrada, se o senhor for ver bem aqui nos
o recurso especial realmente ele traz os itens, né? Quer ver? Estou com o recurso especial aqui. Ele traz todos os itens, serviços de topografia e tudo mais. Eu não sei se precisa voltar para sanear, já que o conceito de insumos tem a divergência, né? Pelo que eu entendi, na verdade, o questionamento do Dr. Andrada é se esses questionamentos que o contribuinte, esses itens que ele traz em recurso especial, eles já teriam sido abordados em sede de recurso voluntário e acórdão de recurso voluntário, né? Que é o requisito do pré-questionamento. Os embargos começam na folha 1510 do processo. Deixa eu só... A gente olhava se eles trouxeram. Vamos, em face aí do adiantado da hora, deixa eu pedir vistas e a gente estuda esse detalhe aí com mais tempo. Tá ótimo. Certo. Ok? Tá bom. Os embargos foram rejeitados. Sim, os embargos foram rejeitados. Então, esse processo, que é o 246, vista ao Conselheiro Andrada, após a conselheira relatora, doutora Tatiana, dá provimento parcial ao recurso interposto pelo direito passivo para reverter a glória dos créditos sobre os seguintes itens: serviço de gerenciamento e elaboração de projetos, de consulta e consultoria de engenharia, serviço de operação e manutenção da cadeia industrial, serviço de controle e consultoria ambiental, serviço de locação de andaimes sanitários químicos e outros módulos e serviços topográficos. É o vista ao Dr. Andrada. Próximo item. 247, também doutora Tatiana. Recorrente Fazenda Nacional, recorrida Indústria Minas. Sim? Acompanhe a sessão, gostaria de